Levar este pão à boca é gesto fácil, excelente de fazer se a fome o reclama, portanto, alimento do corpo. Benefício do labrador. Provavelmente maior benefício de alguns que entre a foice e os dentes souberam meter mãos de levar e trazer e bolsas de guardar, e esta é a regra. Não há em Portugal trigo que baste ao perpétuo apetite que os portugueses têm de pão. Parece que não sabem comer outra coisa. Por isso, os estrangeiros que cá moram, doridos das nossas necessidades, que em maior volume frutificam que sementes de abóbora, mandam vir das suas próprias e outras terras frotas de 100 navios carregados de cereal, como estes que entraram agora Tejo adentro, salvando a Torre de Belém e mostrando ao governador dela os papéis do uso. E desta são mais de 30.000 moios de pão que vêm da Irlanda. E é a abundância tal, fome que finalmente deu em fartura, enquanto em fome se não tornar, que, achando-se cheias de tercenas, e também já os armazéns particulares andam por aí a alugar depósitos por todo o dinheiro e põem escritos nas portas da cidade para que consta às pessoas que os tiverem para alugá-los, com que desta vez se vão a repelar os que mandaram vir o trigo, obrigados pelo excesso a baixar-lhe o preço. Tanto mais que se fala em próxima chegada de uma frota da Holanda, carregada do mesmo género, mas desta virá a saber-se que a assaltou uma esquadra francesa quase na entrada da barra, e assim o preço, que ia baixar, não baixa. Se for preciso, deita-se fogo a um celeiro ou dois, mandando em seguida apregoar a falta que o trigo ardido já está fazendo. Quando julgávamos que havia tanto e de sobra. São mistérios mercantis que os de fora ensinam e os de dentro vão aprendendo. Embora estes sejam ordinariamente tão estúpidos, de mercadores falamos, que nunca mandam vir eles próprios as mercadorias das outras nações. Antes se contentam com comprá-las aqui aos estrangeiros que se forram da nossa simplicidade e forram com ela os cofres, comprando a preços que nem sabemos e vendendo a outros que sabemos bem demais, porque os pagamos com língua de palmo e a vida palmo a palmo. Porém, morando o riso tão perto da lágrima, o desafogo tão cerca da ânsia, o alívio tão vizinho do susto, nisto se passando a vida das pessoas e das nações. Conta João Elvas a Baltazar Sete Sóis o formoso passo bélico de se ter armado a Marinha de Lisboa, de Belém a Chabregas, por espaço de 2 dias e 2 noites, ao mesmo tempo que em terra tomavam posições de combate os terços e a cavalaria, porque correra a nossa de que vinha uma armada francesa a conquistar-nos. Hipótese em que qualquer fidalgo ou plebeu qualquer seria aqui outro Duarte Pacheco Pereira, e Lisboa uma nova praça de Dio, e afinal a armada invasora transformou-se em uma frota de bacalhau. Que boa falta estava fazendo, como não tardou a ver-se pelo apetite. De riso murcho souberam os ministros a notícia, de riso amarelo largaram os soldados as armas e os cavalos, mas foram altas e estrepitosas as gargalhadas do vulgo, assim desforrado de não poucas vexações. Enfim, pior que a vergonha de esperar o francês e ver chegar o bacalhau, seria contar com o bacalhau e entrar o francês. Sete Sóis concorda, mas imagina-se na pele dos soldados que esperavam a batalha. Sabe como bate então o coração? Que irá ser de mim, se daqui a pouco ainda estarei vivo? Apura-se um homem à altura da possível morte
e depois vêm dizer-lhe que estão a descarregar fardos de bacalhau na Ribeira Nova. Se os franceses vêm a saber do engano, ainda se rirão mais de nós. Vai Baltazar para ter outra vez saudades da guerra, mas lembra-se de Belimunda e lança-se a querer averiguar de que cor são os olhos dela. É uma guerra em que anda com a sua própria memória, que tanto lhe lembra uma cor como outra. Nem os seus próprios olhos conseguem decidir que cor de olhos estão vendo quando os têm diante. Desta maneira se esqueceu das saudades que ia sentir e respondeu a João Elvas. Devia haver maneira certa de saber quem vem e o que traz ou quer. Sabem-no as gaivotas, que vão pousar nos mastros, e nós, a quem mais importaria? Não sabemos. E o soldado velho disse: as gaivotas têm asas, também as têm os anjos, mas as gaivotas não falam, e de anjos nunca vi nenhum. Atravessava o terreiro do Paço o padre Bartolomeu Lourenço, que vinha do palácio onde fora por instância de Sete Sóis, desejoso de que se apurasse sim ou não haveria uma pensão de guerra. Se tanto vale a simples mão esquerda, e quando João Elvas, que da vida de Baltazar não sabia tudo, viu aproximar-se o padre, disse em continuação da conversa: aquele que ali vem é o padre Bartolomeu Lourenço, a quem chamam o voador. Mas ao voador não cresceram bastante as asas, e assim não poderemos ir espiar as frotas que querem entrar e as intenções ou negócios que trazem. Não pôde Sete Sóis responder, porque o padre, parando arredado, lhe fez sinal para que se aproximasse. Assim ficando João Elvas na grande estupefação de ver o seu amigo bafejado pelos ares do Paço e da igreja, e já pensando se disto poderia vir a tirar proveito um soldado vadio. E para que alguma coisa se fosse adiantando, entretanto, estendeu a mão à esmola, primeiro a um fidalgo que de boa marelha deu, depois, por distração, a um frade mendicante, que passava exibindo uma imagem e oferecendo ao ósculo devoto, com o que João Elvas acabou por largar o que tinha recebido. Não me cair um raio em cima, será pecado praguejar, mas alivia muito. Disse o padre Bartolomeu Lourenço a Sete Sóis: falei com os desembargadores destas matérias. Disseram-me que iam ponderar o teu caso. Se vale a pena fazeres petição, depois me darão uma resposta. E quando será isso, padre? Quis Baltazar saber. Ingênua curiosidade de quem acaba de chegar à corte e lhe ignora os usos. Não te sei dizer, mas, tardando, talvez eu possa dizer uma palavra à sua majestade que me distingue com a sua estima e proteção. Pode falar com El Rei, espantou-se Baltazar, e acrescentou: pode falar a El Rei e conhecia a mãe de Belimunda, que foi condenada pela Inquisição. Que padre é este, padre? Palavras estas últimas que Sete Sóis não terá dito em voz alta. Só inquieto as pensou. Bartolomeu Lourenço não respondeu, apenas o olhou a direito, e assim ficaram parados. O padre, um pouco mais baixo e parecendo mais novo, mas não, têm ambos a mesma idade, 26 anos, como de Baltazar já sabíamos. Porém, são duas diferentes vidas, a de Sete Sóis, trabalho e guerra, uma acabada. Outro que terá de recomeçar, a de Bartolomeu Lourenço, que no Brasil nasceu e novo veio pela primeira vez a Portugal. De tanto estudo e memória que, quando moço, de 15 anos, prometia, e muito fez do que prometeu. Dizer de cor todo Virgílio, Horácio, Ovídio, Quinto Curcio, Seutónio, Mecenas e Sêneca, para diante e para trás, ou de onde lhe apontassem, e dar a definição de todas as fábulas que se escreveram, e a que fim as fingiram os gentios gregos e romanos,
e também dizer quem foram os autores de todos os livros de versos, antigos e modernos, até ao ano de 1200. E se alguém lhe dissesse uma poesia, logo responderia, a propósito com 10 versos teus, ali mesmo compostos. E prometia também justificar e defender toda a filosofia e os pontos mais intricados dela, e explicar a parte de Aristóteles, ainda que extensa, com todos os seus embaraços, termos e meios termos, e responder a todas as dúvidas da Sagrada Escritura, tanto do Testamento Velho como do Novo, repetindo de cor, quer a fio corrido, quer salteado, todos os evangelhos dos 4 evangelistas, para trás e para diante, e o mesmo das epístolas de São Paulo e de São Jerónimo, e os anos de profeta e a profeta, e quantos de vida teve cada um deles, e o mesmo de todos os reis da Escritura, e o mesmo para baixo e para cima, para a esquerda e para a direita, dos livros dos Salmos, dos Cantares, do Êxodo e de todos os livros dos reis. E que não são canónicos, os 2 livros dos Esdras, como afinal não parecem muito canónicos, diga-se aqui para nós e sem outras desconfianças. Este sublime engenho, estas prendas e memórias nascidas e criadas em terra, de que só temos requerido o ouro e os diamantes, o tabaco e o açúcar, e as riquezas da floresta e o mais que nela ainda virá a ser encontrado. Terra de outro mundo, amanhã e pelos séculos que hão de vir, sem contar com a evangelização dos tapuias, que só ela nos faria ganhar a eternidade. Agora me disse aquele meu amigo João Elvas, que tendes apelido de voador, padre. Por que foi que vos deram tal nome? Perguntou Baltazar. Começou Bartolomeu Lourenço a afastar-se. O soldado foi atrás dele e, distantes 2 passos um do outro, seguiram ao longo do arsenal da Ribeira das Naus, do Palácio do Corte Real, e adiante, nos Remolares, onde a praça se abria para o rio. Sentou-se o padre numa pedra, fez sinal a 7 sóis para que se acomodasse ao lado dele, e enfim respondeu, como se agora mesmo tivesse ouvido a pergunta. Porque eu voei, e disse Baltazar duvidoso, com perdão da confiança. Só os pássaros voam, e os anjos, e os homens quando sonham, mas em sonhos não há firmeza. Não tens vivido em Lisboa, nunca te vi. Estive na guerra 4 anos, e a minha terra é Mafra, pois eu faz 2 anos que voei. Primeiro fiz um balão que ardeu, depois construí outro que subiu até ao teto de uma sala do paço, enfim, outro que saiu por uma janela da casa da Índia, e ninguém tornou a ver. Mas voou em pessoa, ou só voaram os balões? Voaram os balões. Foi o mesmo que ter voado eu. Voar balão não é voar homem. O homem primeiro tropeça, depois anda, depois corre, um dia voará, respondeu Bartolomeu Lourenço. Mas logo se pôs de joelhos, porque estava passando o corpo do Nosso Senhor para algum doente de qualidade. O padre, debaixo do pálio, sustentado por 6 pessoas. À frente, os trombetas, atrás, os irmãos da confraria, de opas, encarnadas e círios na mão. Mais as coisas necessárias à administração do Santíssimo Sacramento. Alguma alma impaciente por voar, apenas à espera de que a aliviassem do lastro corporal e a pusessem de frente para o vento que vem do mar largo, ou do fundo universo, ou do último lugar de além. 7 sóis também se ajoelhara, tocando o chão com o seu gancho de ferro, enquanto se persignava. Já não se sentou o padre Bartolomeu Lourenço devagar. Aproximou-se da beira do rio, com um Baltazar atrás, e ali, estando, a um lado, uma barca a descarregar palha em grandes panais, que os mariolas transportavam às costas, correndo, equilibrados sobre a prancha.
e a outro lado chegando-se 2 escravas pretas, a despejar para a água os calhandros de seus amos, o mijo e a merda do dia, ou da semana, entre o natural cheiro da palha e o cheiro natural do excremento, disse o padre. Tenho sido a risada da corte e dos poetas, um deles. Tomás Pinto Brandão chamou ao meu invento coisa de vento que se há de acabar cedo. Se não fosse a proteção de El Rei, não sei o que seria de mim. Mas El Rei acreditou na minha máquina e tem consentido que na quinta do Duque de Aveiro, a São Sebastião da Pedreira, eu faça os meus experimentos. Enfim, já me deixam respirar um pouco os maldizentes, que chegaram ao ponto de desejar que eu partisse as pernas quando me lançasse do castelo, sendo certo que nunca eu tal coisa prometera, e que a minha arte tinha mais que ver com a jurisdição do Santo Ofício que com a geometria. Padre Bartolomeu Lourenço, e eu destas coisas não entendo. Fui homem do campo, soldado deixei de ser, e não creio que alguém possa voar sem lhe terem nascido asas. Quem o contrário disser, entende tanto disso como de lagares de azeite. E esse gancho que tens no braço não o inventaste tu. Foi preciso que alguém tivesse a necessidade e a ideia, que sem aquela, esta não ocorre. Junta-se o couro e o ferro, e também estes navios que vês no rio. Houve um tempo em que não tiveram velas, e outro tempo foi o da invenção dos remos, outro do leme, e assim, como o homem, bicho da terra, se fez marinheiro por necessidade se fará voador. Quem põe velas num barco está na água, e na água fica. Voar é sair da terra para o ar, onde não há chão que nos ampare os pés. Faremos como as aves, que tanto estão no céu como pousam na terra. Então foi por querer voar que conheceu a mãe de Belimunda, por ser de artes subtis. Ouvi dizer que ela tinha visões de ver pessoas voando com asas de pano. É certo que visões não falta por aí a quem diga tê-las, mas havia tal verosimilhança no que me contavam que discretamente a fui visitar um dia e depois ganhei-lhe amizade. E chegou a saber o que queria? Não cheguei. Compreendi que o saber dela, se realmente o tinha, era outro saber, e que eu deveria preservar contra a minha própria ignorância, sem ajudas. Provera que não me engano. Parece-me que estão na verdade aqueles que disseram que essa arte de voar se entendia mais com o Santo Ofício que com a geometria. Se eu estivesse no vosso caso, dobraria de cautelas. Olhai que cárcere, degredo e fogueira costumam ser a paga destes excessos. Mas disto sabe um padre mais do que um soldado. Tenho cuidado e não me faltam proteções. Lá virá o dia. Tornaram sobre os passos, voltaram aos remolares. Sete Sóis fez menção de falar. Retraiu-se. O padre deu pela hesitação. Queres-me dizer alguma coisa? Queria saber, padre Bartolomeu Lourenço, porque é que Belimunda sempre come pão antes de abrir os olhos pela manhã. Tens dormido com ela? Vivo lá. Repara que estão em pecado de concubinato. Melhor seria casarem-se. Ela não quer. Eu não sei se quereria. Se um dia destes volto para a minha terra e ela prefere ficar em Lisboa, para que a casar. Mas o que eu tinha perguntado, por que come Belimunda pão antes de abrir os olhos de manhã? Sim, se o vieres a saber um dia, será por ela, por mim não. Mas sabe a razão? Sei. E não me a diz? Só te direi que se trata de um grande mistério. Voar é uma simples coisa, comparando com Belimunda. Andando e conversando, chegaram à estrebaria de um alquilador, na porta do Corpo Santo. O padre alugou uma mula, subiu para o albardão. Vou a São Sebastião da Pedreira.
ver a minha máquina. Queres tu vir comigo? A mula pode com os dois. Irei, mas a pé, que é o caminho da infantaria. És um homem natural. Nem cascos de mula, nem asas de passarola. É assim que se chama a sua máquina? Perguntou Baltazar. E o padre respondeu: assim lhe têm chamado por desprezo. Subiram a São Roque e depois, contornando o alto morro das Taipas, desceram pela Praça da Alegria até Valverde. Sete Sóis acompanhava sem dificuldade a andadura da mula. Só em terreno plano se deixava atrasar um pouco, para logo recuperar na próxima encosta, tanto a descer como a subir, apesar de não ter caído pinga de água desde abril. Sendo já passados 4 meses, estavam viçosos todos os campos para cima de Valverde, por via das muitas fontes perenes, encaminhados os mananciais ao cultivo das hortaliças, que ali eram abundantes, às portas da cidade. Passado o convento de Santa Marta e adiante o de Santa Joana Princesa, alargavam-se terras de olival, mas mesmo aí se implantavam as culturas hortenses. E se por lá não rebentavam as fontes naturais, supriam a falta as cegonhas de tirar água, erguendo os seus pescoços compridos, e circulavam burros à nora, de olhos tapados, para terem a ilusão de caminhar a direito, não sabendo, como não sabiam os donos, que andando realmente a direito também acabariam por vir parar ao mesmo lugar, porque o mundo é ele uma nora e são os homens que andando em cima dele o puxam e fazem andar. Mesmo já cá não estando Sebastiana Maria de Jesus para ajudar com as suas relações. É fácil ver que, faltando os homens, o mundo para. Quando chegaram ao portão da quinta, onde não está o duque nem criados seus, pois os bens dele foram reunidos aos da coroa, e agora estão a correr autos de processo para restituírem à casa de Aveiro. Porém, são lentas as justiças, e então voltará o duque da Espanha, onde vive e onde duque também é. Mas, de banhos, quando chegaram, dizíamos, o padre apiou-se, tirou uma chave do bolso e abriu o portão, como se estivesse em casa sua. Fez entrar a mula, que levou para uma sombra. Enfiou-lhe no focinho uma alcofa de palha e fava, e ali a deixou, aliviada da carga, sacudindo com o rabo farto os tavões e as moscas, excitados pelo manjar que lhes chegava da cidade. Todas as portas e janelas do palácio estavam fechadas, a quinta abandonada, sem cultivo. A um lado do pátio espaçoso ficava um celeiro, ou a begoaria, ou adega. Estando vazio, não se podia saber que serventia fora a sua, pois para celeiro lhe faltavam tulhas, para a begoaria onde estariam as argolas, e adega. Não a há, sem túneis. Esta porta tinha um cadeado onde entrava uma chave tão recortada como escrita arábica. O padre retirou a tranca, empurrou a porta. Afinal, não estava vazia a grande casa. Viam-se panos de vela, barrotes, rolos de arame, lamelas de ferro, feixes de vimes, tudo arrumado por espécies em boa ordem. E ao meio, no espaço desafogado, havia o que parecia uma enorme concha, toda eriçada de arames, como um cesto que em meio fabrico mostra as guias do entrançado. Baltazar entrou logo atrás do padre, curioso. Olhou em redor sem compreender o que via. Talvez esperasse um balão, umas asas de pardal em maior, um saco de penas, e não teve mão que não duvidasse. Então é isto? E o padre Bartolomeu Lourenço respondeu: há de ser isto. E abrindo uma arca tirou um papel que desenrolou, onde se via o desenho de uma ave. A passarola seria. Isso era Baltazar capaz de reconhecer. E porque à vista era o desenho um pássaro, acreditou que todos aqueles materiais juntos e ordenados nos lugares competentes seriam capazes de voar, mais para si próprio do que para Sete Sóis, que do desenho não via mais que a semelhança da ave. E ela lhe bastava, o padre explicou, então primeiramente sereno. Depois,
animando-se, depois animando-se. Isto que aqui vês são as velas que servem para cortar o vento e que se movem segundo as necessidades. E aqui é o leme, com que se dirigirá a arca, não ao acaso, mas por mão e ciência do piloto. E este é o corpo do navio dos ares, à proa e à popa, em forma de concha marinha, onde se dispõem os tubos do fole, para o caso de faltar o vento, como tantas vezes sucede no mar. E estas são as asas. Sem elas, como se haveria de equilibrar a barca voadora? E destas esferas não te falarei, que são segredo meu. Bastará que te diga que sem o que elas levarão dentro não voará a barca. Mas sobre este ponto ainda não estou seguro. E neste teto de arames penduraremos umas bolas de âmbar, porque o âmbar responde muito bem ao calor dos raios de sol, para o efeito que quero. E isto é a bússola, sem ela não se vai a parte alguma. E isto são rodanas, servem para largar ou recolher as velas, como nos navios do mar. Calou-se alguns momentos e acrescentou: e quando tudo estiver armado e concordante entre si, voarei. A Baltazar convencia-o o desenho. Não precisava de explicações, pela razão simples de que, não vendo nós a ave por dentro, não sabemos o que a faz voar. E, no entanto, ela voa. Porquê? Por ter a ave forma de ave. Não há nada mais simples. Quando? Limitou-se a perguntar. Ainda não sei, respondeu o padre. Falta-me quem me ajude. Sozinho não posso fazer tudo. E há trabalhos para que a minha força não é suficiente. Calou-se outra vez. E depois: queres tu vir ajudar-me? Perguntou. Baltazar deu um passo atrás, estupefacto. Eu não sei nada, sou um homem do campo. Mais do que isso, só me ensinaram a matar. E assim como me acho, sem esta mão. Com essa mão e esse gancho, podes fazer tudo quanto quiseres. E há coisas que um gancho faz melhor que a mão completa. Um gancho não sente dores se tiver de segurar um arame ou um ferro. Nem se corta, nem se queima. E eu te digo que Maneta é Deus e fez o universo. Baltazar recuou assustado, persignou-se rapidamente, como para não dar tempo ao diabo de concluir as suas obras. Que está a dizer, padre Bartolomeu Lourenço? Onde é que se escreveu que Deus é Maneta? Ninguém escreveu, não está escrito. Só eu digo que Deus não tem a mão esquerda, porque é à sua direita, à sua mão direita, que se sentam os eleitos. Não se fala nunca da mão esquerda de Deus, nem as sagradas escrituras, nem os doutores da igreja. À esquerda de Deus não se senta ninguém. É o vazio, o nada, a ausência. Portanto, Deus é Maneta. Respirou fundo o padre e concluiu: da mão esquerda. Sete Sóis ouvira com atenção. Olhou o desenho e os materiais espalhados pelo chão. A concha ainda informe. Sorriu e, levantando um pouco os braços, disse: se Deus é Maneta e fez o universo, este homem sem mão pode atar a vela e o arame, que hão de voar.